Olá, servidores de Pinhais, aqui quem fala é o Murilo, acompanhado hoje da nossa diretora financeira Tatiana e a Rosângela, nossa diretora administrativa. E nós viemos, na verdade, hoje fazer um vídeo bem rapidinho para conversar especificamente com os servidores da educação de Pinhais. Recebemos há pouco alguns questionamentos de alguns professores a respeito da legitimidade do SINSERP, o Sindicato de Servidores Públicos de Pinhais, representar os servidores da educação. Bom, rapidamente contando uma história breve, né? O sindicato tem história de formação desde 2004, mas só recebeu a carta sindical em 2015. Nesse período, algumas entidades da educação do nível do estado e tudo mais estimularam alguns educadores aqui do município a formarem um novo sindicato, desmembrado do primeiro, né? E esse sindicato formado, desmembrado, chama-se Sindeduc, que em 2018 conseguiu uma carta sindical. Apesar de ser 3 anos após o Sindicato dos Servidores Gerais terem conseguido a carta sindical e da insistência que nós tivemos em convidá-los a participar, e as duas estão aqui de prova, convidá-los a participar ativamente na diretoria executiva do sindicato, o Sindeduc insistiu em dizer que, na verdade, né, ele era uma parte exclusiva, específica, tinha ideologias diferenciadas, então ela não poderia acompanhar o sindicato geral. É uma decisão da categoria e nós não devíamos, não entendíamos por que, na época, recorrer em relação à existência de desmembramento, até porque o desmembramento é legalizado no país, né? Claro que nós sabemos que desmembrar um sindicato do geral significa enfraquecer a categoria como um todo, né? E é por isso que nós éramos contra o desmembramento da categoria dos servidores da educação, porque isso desmonta quase 1/3 dos servidores gerais da Prefeitura de Pinhais. Isso significa que na hora de discutirmos alguma coisa em favor dos servidores, 1/3 pode não concordar e aí nós vamos ter complicação. Mas de qualquer forma, né, o que é importante a gente entender aqui? Afinal de contas, o servidor da educação pode ou não pode se filiar ao Sindicato dos Servidores Públicos de Pinhais, mesmo existindo o Sindeduc, né? Eu não tenho como não falar o nome do Sindeduc, porque na verdade hoje o sindicato que está fazendo alguns questionamentos nos e-mails dos profissionais de saúde, então não tem como não falar, né? Mas de qualquer forma, o Sindicato de Servidores Públicos Sindicato de Servidores Públicos de Pinhais, né, que é do geral, ele tem uma prerrogativa de representar todos os servidores, ponto. Pode representar servidores de educação? Hoje, com a Carta Sindical da Educação, existe uma vedação legal de que coletivamente haja a chamada substituição de pessoa, ou seja, o SINSERP não pode falar por 100% dos professores, não pode falar por 100% dos educadores, e nós nunca dissemos que poderíamos falar por 100%. Mas nós podemos falar por qualquer um dos nossos associados, que são servidores da educação ou servidores gerais. Por que isso? Porque a Constituição brasileira fala muito claramente, é livre o direito de associação e desassociação de entidades. Ou seja, qualquer pessoa, vou trazer um exemplo próprio meu, eu sou dentista, sou advogado, sou servidor público. Eu posso me associar ao sindicato dos dentistas, ao sindicato dos advogados, ao próprio OAB, que tem uma substituição em relação ao sindicato dos advogados, e ao SINSERP. Hoje eu opto por me sindicalizar somente ao SINSERP. Não me há interesse na categoria de me sindicalizar aos sindicatos odontologistas ou ao sindicato dos advogados. A OAB também me torna obrigatório a fazer. Mas isto é o princípio da livre associação, um princípio constitucional que nenhum sindicato vai conseguir derrubar, somente através de emenda constitucional. E não vai ser sindicato que vai fazer isso. Quem vai fazer é o Congresso, quem sabe um dia, até para que efetivamente os sindicatos se destruam cada vez mais, como eles estão tentando desde 2017. Então, o que acontece? O servidor que é da educação e vem até o SINSERP para se filiar, o que ele ganha de garantia, afinal de contas, já que nós não podemos representar 100% da categoria, ou fazer a substituição do professor, ou seja, parte. O sindicato representa os professores, isso nós não podemos fazer, mas o sindicato pode representar a Tatiana, que é a professora, pode representar a Rosângela, que é a professora, pode, e não só pode, como está representando. Diversos processos administrativos disciplinares são assistidos aqui no nosso município pela assessoria jurídica do SINSERP, né? Diversos processos que foram realizados de forma individual, de interesse individual, estão sendo oferecidos a respeito de convênio para os professores associados.
E não só isso, os mais de 120 convênios, que nesses convênios é muito importante dizer, nós não recebemos retorno nenhum de mais de 90% deles, né? Mas precisamos de um pouco para também estabilizar a questão do custo desse nosso imóvel hoje que é alugado, né? Então o que acontece? No mais de 90% dos nossos convênios só beneficiam o servidor propriamente dito e não o sindicato. Então nós buscamos a prerrogativa de ter o convênio como uma oferta a mais de característica social para o sindicalizado é importante porque, infelizmente, nós estamos numa era em que sindicalismo é decadência, sindicalismo é monstruosidade, né? E desde 2017, 2018, quando acabaram com o imposto sindical que mantinha a estrutura da advocacia, da assessoria jurídica como uma condição própria e real da função jurídica do sindicato, nós precisamos criar uma maneira de manter uma estrutura. Hoje só a nossa estrutura física aqui custa mais de R$ 4.500 por mês, fixa, né? Mas não podemos bem utilizar ainda porque a pandemia também nos dificultou. Mas se perdermos esse espaço, sabemos que tem muita gente interessada em tê-la, né? Principalmente relacionado aos servidores de Pinhais. Mas não vamos citar aqui também mais uma entidade porque não precisa disso. De qualquer forma, o que é importante dizer a vocês, membros da educação do município de Pinhais? Vocês podem sim se associar ao SINCEP, vocês podem sim utilizar todos os convênios do SINCEP. E se vocês tiverem alguma dificuldade jurídica a ser assistida pelo sindicato, nós podemos fazer a substituição individual de cada uma. Ou seja, a Taquiana pode entrar com uma ação individual para uma situação X, a mesma situação X pode ser entrada por uma situação individual com a Rosângela, a Maria, a Suzana, a Ângela, a Maristela, todas elas podem entrar individualmente e serão assistidas pelo sindicato juridicamente, de forma individual, mas conhecemos juridicamente que tudo isso se tornando a uma única entidade do outro lado e a uma única situação específica, ainda que seja individual, as pessoas que estão brigando, se tornará uma ação coletiva de pessoas e não uma ação coletiva do professor. Então a diferença de você ter uma representatividade efetiva de categoria é justamente isso. Você poder fazer a substituição jurídica, ou seja, eu poder representar enquanto SINCERP os professores, mas os professores de uma forma ampla e 100% da categoria, concordem ou não concordem. A partir do momento que nós não podemos representá-los desde 2017, e aí um convite ao Giovanni, já que é o Giovanni que está estimulando também essa discussão, e eu já o convidei várias vezes para fazer até um debate com ele a respeito da questão da legitimidade de representação. Está feito o convite, Giovanni, nossa sede aqui está disponível para você vir até nós e conversar sobre legitimidade de representação. Vamos discutir o que é constitucional, o que é ilegal, o que é legal, o que é inconstitucional e assim por diante. E aí, talvez as dúvidas parem de surgir, porque eu já conversei com você a respeito muitas vezes, de forma individual, e havia contradição naquilo que você dizia, na minha opinião, né? Na minha opinião havia contradição, mas fica só esse joga lá, joga cá, que acaba mexendo na cabeça dos professores. O SINCERP vai representar todos os professores que quiserem se associar a nós. Tanto é que a Taquiana e a Rosângela são titulares da diretoria executiva desse sindicato, do SINCERP, estão afastadas para trabalhar para o sindicato de forma não remunerada pelo sindicato, remunerado pelo município, e não há nenhuma legitimidade e não há ninguém que consiga brigar por isso judicialmente, né? Isso, inclusive, é apoiado por federações e centrais sindicais. Então, gente, nós não estamos aqui para criar uma animosidade ou uma discussão. Na nossa concepção, sindicato tem que lutar pela categoria, né? E quando nós fomos até a semana passada conversar com a secretária com a prefeita, no qual estava presente a secretária de Educação, nós fomos especificamente conversar com o contexto total e demos muitas sugestões para a educação. Muitas sugestões. Sugestões que até chamou a atenção, você entendeu? Que tem que chamar a atenção porque são boas. Se são boas para os educadores, por que não aceitar, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mais um pouquinho para frente, a gente vai elaborar alguns áudios, alguns vídeos, como na questão, por exemplo, só para você ter uma ideia da sugestão que veio da gente e não do Sindeduc, foi a de pagar uma gratificação, a possibilidade de pagar uma gratificação especial para aquelas professoras que estão em linha de frente do Covid, entregando material ou atendendo para crianças, né? Ou então, de repente, esperar a vacinação ampla dos professores, que apesar de que isso o município já entendeu que é importante fazer, né? Mas então situações como essa, né, em relação também à questão do que nós falamos, pensar agora na modificação da Pinhais Previdência que vai acontecer esse ano, de utilizar para quem tem, não no caso da educadora, mas no caso dos professores que têm
os dois padrões, e o último padrão, quando ela se aposenta, nunca leva, de repente, com a modificação da Pinhais Previdência aqui, criando a aposentadoria especial, né, a complementar, desculpe, a aposentadoria complementar, poder fazer com que esse professor pague da especial, do segundo turno suplementar, né, pague uma aposentadoria especial e quando se aposentar, leve, o que é mais justo. Isso foi ideia nossa. Eles queriam falar sobre turno suplementar, mas nós falamos justamente aonde entrar já na Previdência. Então, gente, o sindicato está aqui para discutir e o nosso espaço aqui é para discutir ideias. Se o Sindeduc, mais uma vez, eu convido o presidente Giovanni e o Renan, que também é bastante ativo lá, né? Venham conversar conosco aqui ao vivo. Vamos fazer um ao vivo aqui com o pessoal, vamos debater ideias interessantes. Claro, eu sou cirurgião dentista, eu sou advogado, né? Mas eu vou ter que estar acompanhado do pessoal da educação, porque sou humilde em dizer que não domino todo o processo da educação. Estou aqui para aprender também. Por isso que eu tenho educadoras ao meu lado, por isso que eu tenho professoras como suplentes da diretoria do sindicato, membros do executivo, do conselho fiscal também, né? Então nós não temos só 1, 2, 3 ou 4 pessoas que são filiadas ao nosso sindicato, né? E estão na diretoria. Temos mais, né? E quando nós estamos levando para vocês o consignado, nós não estamos levando algo para enganar vocês, não. Hoje, 0,8% é o melhor produto. E no final do mês, vocês vão perceber, e a gente vai trazer um vidinho para vocês especiais, que se um cara vier com 0,6, 0,4 ou 0,1, ele ainda não vai estar levando mais que a gente. Sabe por quê? A gente explica mais no final do mês. Isso é um segredinho, daqui a pouquinho vem. No fim das contas, você vai estar emprestando dinheiro e não vai estar pagando nada. Mas é um cálculozinho que a gente vai fazer para vocês mais para frente, tá bom? Então, gente, agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por chamar assim rapidamente, mas é importante a gente fazer logo em seguida, porque já está tendo muito questionamento e a gente precisa acelerar essa conversa. E mais uma vez, convido, repito pela terceira vez, que o Giovanni, o Renan estão convidados a virem conversar conosco e debater em prol da educação. E se tiver ainda dúvida em relação a essa questão da legitimidade de associar-se ou não associar-se, nós estamos abertos para discutir, inclusive com membros da federação de centrais, e aí trazemos uma mesa ampla aqui, espaço tem ali fora, mais de 50 metros quadrados ali para sentar 10, 15, 20 pessoas bem separadas, e ok? lembrar também que a gente pode ser filiado aonde a gente quiser, qual sindicato a gente quiser. Hoje, para mim, o Sincerp me representa. A mim também. Eu sou da educação, mas hoje eu sou servidora pública e o Sincerp me representa. Certo? Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E vamos conversando aí para frente, tá bom? O sindicato está aberto a responder qualquer professor que tiver alguma dúvida. Obrigado e boa noite.